A paz do Senhor a todos. Estamos dando início a mais um programa História e Geografia Bíblica. Estou aqui com os companheiros, pastor Antônio Carlos, a paz do Senhor. Paz do Senhor a todos os irmãos que participam. Professor Vinícius, Bem, paz do Senhor. Paz do Senhor aos pastores, paz do Senhor aos irmãos que nos assistem. Eu quero iniciar lendo um texto que está em Gálatas, capítulo 2, verso 21, que diz assim: Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde, ou seja, morreu em vão. Hoje o nosso tema é a carta de Paulo aos Gálatas. Já sabemos que essa carta ela tem ensinamentos muito profundos, principalmente envolvendo aquilo que é a lei, o Antigo Testamento. Então, ela retira todas as dúvidas referente à lei. Quem tem ainda dúvidas sobre a lei, recomendamos que leiam o livro ou a carta aos Gálatas, mas nós vamos estudá-la aqui. Então eu vou passar a palavra ao professor Vinícius. Amém, meus irmãos. Vamos então recordar que nós introduzimos o assunto Cartas de Paulo no episódio anterior, mas também lembrar aqui de que existe uma sequência agora cronológica. E porque para nós importa o histórico da doutrina, assim como o Senhor revelou, não é, a doutrina que deveria ser resgatada em meio à sua obra, da mesma forma a doutrina vem por revelação na igreja primitiva. Então nós temos Paulo, não é, como um grande doutrinador da igreja, mas a doutrina, ela provém do Espírito. E nós vamos identificar nessas 13 cartas uma sequência doutrinária que é muito importante nós observarmos com muito cuidado. Inicialmente, nós vamos dizer que o autor da palavra está vivo. Então, Jesus é autor dessa palavra. Agora, Paulo é escritor. Aonde nós identificamos isso? Vamos então à própria referência da carta. Então vamos em Gálatas, no capítulo 1. Paulo então vai dar a sua autoria, dizendo: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Então vamos recordar que a Galácia foi o primeiro local, não é, que Paulo visitou, ou melhor, está no local da primeira viagem missionária de Paulo. Lembramos que Paulo esteve com Barnabé, não é? Inicialmente esteve com João Marcos, mas João Marcos deixou aquele grupo de irmãos que estavam evangelizando e ele não entrou no continente. Quem entra, então, nós temos dois nomes importantes, Paulo e Barnabé. Havia igrejas ali que foram levantadas, Icônio, Derbe, Listra, e vamos nos lembrar que quando nós falamos de Galácia, a Galácia é uma província romana. Os habitantes ali, eles estão até acostumados a falar de Galácia apenas na parte mais ao norte, mas quando o Império Romano administra a região, então ela identifica, não é, até aquelas cidades de Icônio, Derbe e Listra. Então Paulo, ele está doutrinando a igreja que ele mesmo participou do seu levantamento.
E Paulo, então, ele vai se preocupar em trazer, em reforçar a doutrina, não é? Que foi levada até aqueles homens. Agora, um fato, não é, até curioso. No verso 3, então Gálatas 1, verso 3, diz assim: graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo faz uma saudação aqui. É importante lembrar que os gregos, no dia a dia, no cotidiano, eles usam a palavra graça para saudar uns aos outros. E já os judeus usam a palavra paz. E Paulo está saudando ali gentios e judeus da região, dizendo graça e paz. Então, Paulo então entendia que, através do seu ministério, uma igreja gentílica estava sendo levantada. Mas ele também, não é, orientou muitos judeus a viver esta fé verdadeira através de Jesus Cristo. Essa carta aos Gálatas, nós vamos acompanhar alguns assuntos abordados nos próximos capítulos. Ela vai falar muito de um episódio importante, que é o Concílio de Jerusalém. Paulo vai escrever, não é, reforçar aquilo que havia sido definido, e inclusive está em Atos, no capítulo 15, dizendo a respeito da circuncisão. Os gentios não precisavam se circuncidar quando se convertessem, não é? Quando aceitassem ao Senhor Jesus Cristo. Se os judeus quisessem permanecer no costume, tudo bem. Agora, não seria imposto isso aos gentios. Sempre quando nós observamos aqui essas palavras de Paulo, nós vamos recordar que ele vai fazer menção de fatos que inclusive não foram descritos por Lucas em Atos. Por exemplo, que ele esteve na Arábia após a sua experiência de conversão. Lembramos de Paulo no caminho de Damasco. Então, por 3 anos ele esteve ali, né, na Arábia, e ele não voltou a Jerusalém. Então, lembramos aqui que Paulo ele não teve um contato inicial com os apóstolos que estavam em Jerusalém. Inclusive, em Gálatas 1, verso 18, que diz assim: depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E então nós encontramos essa referência que está em Atos, no capítulo 9, no versículo 26. Então, Paulo encontra-se com Pedro quando ele, de fato, vai a Jerusalém depois da sua conversão e convive ali, né, na prática, no exercício da fé por 15 dias. E isso somente 3 anos após a sua conversão. Posteriormente, passados 14 anos depois, é quando ele volta novamente para Jerusalém e ali, nesse ano 51, mais ou menos, não é? Para o Concílio de Jerusalém. Então, é sempre importante nós olharmos Gálatas 1:18, está pareado com Atos, capítulo 9, verso 26. E temos Gálatas 2, que já vai se referenciar a Atos no capítulo 15, no Concílio de Jerusalém. Então, Paulo ele vai usar, não é, os versos dessa epístola, dessa carta, para falar a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. Talvez o que fica mais marcante é que ele enfatiza de que o Evangelho de Jesus Cristo, ele entendeu por uma revelação, não é? Então, nós podemos fazer vou fazer a pergunta aqui para o pastor Antônio Carlos, né? Essa, né, experiência de Paulo é a nossa experiência também, né? O Evangelho,
ele é aprendido, né? É um homem, um curso que ensina, ou o evangelho ele é aprendido por revelação do Senhor? Perfeitamente. Mais uma vez, a paz do Senhor, os irmãos, hein? É claro que a experiência com o Senhor, ela é uma operação que vem de cima do céu. Ela não é da terra. Então, Paulo, quando diz aqui, já citado, não aprendi de homem algum. E ressalta que Paulo, ao chegar em Jerusalém, então nós estamos dizendo aqui que Paulo disse que o evangelho que ele não recebeu de homem algum, porque não há nenhuma filosofia, não há nenhum sistema de vida em qualquer nação do mundo que possa convencer o homem do pecado e da salvação. Somente o evangelho eterno que vem diretamente de Deus para o homem. Se o homem não tiver essa experiência, ele não alcança a salvação. E Paulo fala muito disso aqui na carta aos Gálatas. Era o que eu ia dizer antes, que Paulo ele chegou fora de hora, porque o colégio apostólico estava todo constituído, aqueles homens que andaram com Jesus, viveram as experiências com Jesus. Pedro, que é a maior coluna, porque naquela experiência de Cesareia de Filipos, quando foi perguntado quem diz os homens que eu sou, e eles falaram das opiniões que haviam, e Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e o Senhor Jesus disse que isso que ele disse não veio dele, não veio da carne, nem do sangue, nem da inteligência, nem do conhecimento, mas foi o Pai que revelou. Foi uma revelação. Então Pedro, e disse mais, que daria a ele as chaves do reino dos céus. Pedro, sem dúvida nenhuma, foi constituído ali um apóstolo que levaria a palavra para trazer a abertura ao reino de Deus. Então dissemos aqui que estes primeiros, os apóstolos, os 12 apóstolos, todos eles foram contemporâneos, viveram com Jesus, caminharam no caminho com Jesus e foram testemunhas da sua ressurreição. Mas no plano de Deus, aconteceu algo inesperado. Paulo, que não viveu com Jesus, não conhecia o Evangelho segundo o Senhor Jesus, o Evangelho eterno, vivia no judaísmo, vivia na lei de Moisés, tem a experiência no caminho de Damasco. Já muitas vezes repetidas aqui, mas importante. E teve uma experiência com o Senhor. Ele chega aqui o texto citado aqui se situa no Concílio de Jerusalém, que foram 14 anos depois da conversão. 14 anos depois, ele já tinha feito a primeira viagem nessa ocasião. E ele seguiu a Jerusalém com Tito e com mais alguns apóstolos, com alguns discípulos, exatamente porque na igreja de Antioquia eles estavam sendo incomodados pelos judeus que diziam que deveriam guardar a lei de Moisés. Esse foi o motivo da ida a Jerusalém, a ter com os outros apóstolos e colocar a situação que eles estavam vivendo, de onde, como resultado, a palavra foi que aqueles que chegam ao Senhor Jesus não estão obrigados a guardar a lei, mas eles vivem pela graça, ou seja, como Paulo teve a sua experiência, onde o Senhor deu a ele a revelação direta do céu, não precisou ninguém ensinar a ele. Não precisou ele sentar no banco do colégio apostólico, não precisou ele sentar no banco da escola, não precisou que chamasse alguém para que o instruísse, para que ele entendesse o plano de salvação de Deus. Assim também somos nós. Cada um tem uma experiência com o Senhor. Mas Paulo, então, ele recebeu do Senhor Jesus toda a instrução por revelação. Quando falamos por revelação, é por meios que não são naturais, sobrenaturais, divinos, né? Evidentemente, que vem da parte do Senhor.
Cada um de nós precisa ter esta experiência. Então, Paulo, ele pregava o evangelho da salvação pela graça e não pelas obras. E esse problema que teve em Antioquia da Síria, né, onde Paulo, a igreja, havia uma igreja e era onde Paulo morava nessa ocasião, estava nessa igreja. Agora os Gálatas enfrentam um problema semelhante. Lembrando aqui na primeira viagem, ele passou pela Galácia e falou aos Gálatas, 3 igrejas, e entende-se que algumas pessoas da linhagem de Israel começaram a incomodá-los, dizendo que eles deveriam guardar a lei de Moisés. E Paulo, então, ao enviar esta carta, tem muitas coisas na carta, mas esse é um motivo muito fundamental, ele diz que a salvação não é pelas obras. A salvação é pela graça. Vou me reportar aqui ao capítulo 1, versos 6, 7 e 8, que diz assim: Paulo se dirigindo aos Gálatas, a igreja que estava na Galácia. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então, Paulo, ele é muito enfático ao dizer que a salvação é pela graça, é por revelação, é pelo entendimento da revelação e pela fé no nome do Senhor. Os irmãos observaram que ele disse aqui, nesses 3 versos, que eles passaram do evangelho eterno para outro evangelho. Mas se tem um evangelho só, como que ele diz outro evangelho? Mas em seguida ele explica. Ele fez uma espécie de comparação. Ele usou um recurso para dizer que o outro, caso existisse alguma hipótese de outro evangelho, ele não seria legítimo. É isso que Paulo estava dizendo. Porque, na verdade, agora é um ponto muito importante que eu vou dizer. Se eu pudesse, eu escreveria o número 1 aqui na tela. Para ficar bem claro, só existe um evangelho pelo qual nós somos salvos. Amém. Aí Paulo, quando fala aos Coríntios, falaria mais tarde. Vou abrir um parênteses para dizer que a carta aos Gálatas foi a primeira carta que Paulo escreveu. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, primeiro verso em diante. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, que ressuscitou ao 3º dia segundo as Escrituras. Fala mais alguma coisa, mas o que ressalta aqui, que o único evangelho pelo qual somos salvos é que Jesus morreu pelos nossos pecados, pagando o preço da morte por nós, do pecado e da morte, enfrentando a morte no nosso lugar, e nós somos salvos porque cremos naquilo que ele fez, naquilo que ele realizou. Então, naquele que crê, ocorre um milagre para receber as revelações tal como Paulo recebeu. Então, a palavra diz aqui: se alguém vos anunciar outro evangelho, além daquele que vos tenho anunciado, seja anátema. E diz aos Gálatas: me maravilho de que tenhais passado
do único evangelho, o número 1 aqui, só tem um evangelho pelo qual somos salvos, que Jesus morreu pelos nossos pecados. Aquele que crê tem a salvação. Não depende de obra, não depende das obras da lei, não depende nem dos contextos das leis, mandamentos e estatutos. É um só, que Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele diz assim, não há outro. Ele primeiro diz, se alguém anunciar outro, mas em seguida ele diz, não há outro evangelho. Só existe este evangelho. E mais, a igreja dos Gálatas estava sendo incomodada por judeus que naturalmente guardavam a lei de Moisés. Lembrando que o próprio Paulo, quando fala aos romanos, seria depois, ele diz que a salvação veio aos gentios e que os judeus foram endurecidos. Tem um plano de Deus nisso, no momento próprio se falará. Mas que a grande parte dos judeus vai ter o coração endurecido, porque exatamente na rejeição, uma palavra precisa ser explicada, né? Precisa ser explicada essa rejeição, vamos dizer assim, no fato dos judeus não aceitarem o Senhor Jesus como o Cristo, ou o Messias que eles esperavam, o Senhor se voltou para os gentios, que afinal o Senhor é Deus do mundo todo, não é só Deus de Israel, foi o que o Senhor revelou. E a porta se abriu para os gentios. Mas os judeus, então, eles tinham muita autoridade para falar da lei de Moisés, porque eles se pautavam na lei de Moisés, e o Senhor foi muito enfático ao falar com eles que eles deveriam guardar essa palavra que estava escrita lá, a palavra devia estar no seu coração, escrever nas portas das casas. Então eram mandamentos muito fortes. E esses judeus estavam incomodando. Então quando Paulo diz que não existe outro evangelho, porque poderiam, os judeus já estavam incomodando. Podia ter filósofos, podia ter doutores, podia ter outras pessoas importantes, mas ele acrescenta dizendo assim, ainda que um anjo do céu. Ele faz assim tipo um exagero, que um anjo do céu não vai dizer isso. Mas ele faz um exagero porque se esse anjo falar isso, esse anjo não é de Deus. Não é? Seja proibitivo, seja anátema. Então, ressaltando aqui a palavra e fechando essa primeira parte aqui, e respondendo à pergunta que o professor Vinícius fez, Paulo recebeu o evangelho por revelação. Ele não aprendeu de homem algum. Foi transmitido a ele pelo próprio Senhor Jesus e pelo seu Espírito Santo. E assim nós podemos também receber esse evangelho eterno. Eu vou findar dizendo o seguinte: como é importante uma experiência com Deus. A experiência com Deus não é natural. Não tem nada no mundo. Não tem a inteligência, não tem o conhecimento, não tem os doutores, não tem os mestres, não tem ninguém. O evangelho de Deus é trazido às nossas vidas por revelação do Senhor Jesus. Uma coisa interessante é que os discípulos viveram com Jesus, acompanharam a sua caminhada, 3 anos de caminhada, vendo os milagres, as maravilhas, recebendo os seus ensinamentos. O Senhor comissionou, já foi comentado, a Pedro, falou sobre João, e Paulo, quando recebe o evangelho do Senhor Jesus por revelação, ele se comparou a qualquer outro apóstolo. Ele não se sentiu nem um pouco menor, nem se sentiu na necessidade de ir lá e pedir autorização para pregar a palavra. Ou seja, nem fui a Jerusalém. O evangelho que eu recebi direto do Senhor. Eu não fui a Jerusalém perguntar aos discípulos o que eu deveria fazer, porque o Senhor me disse o que eu deveria fazer. E assim acontece com cada um de nós. Ele se iguala a todos os demais discípulos. Não se sentiu inferior
nem superior, até porque ele também iria falar sobre a doutrina de corpo e ele era sujeito à igreja também no corpo. Então, professor Vinícius, Amém. fico com essas palavras. Amém. O assunto é muito interessante, né? O nosso programa hoje já até avançou, né? Só nesse comecinho, mas é interessante nós analisarmos aqui algumas coisas. Primeiro, 3 anos foi na Arábia, depois mais 14 anos voltou, o termo aqui usado é voltou a Jerusalém. Depois de 3 anos foi a Jerusalém, 14 anos voltou a Jerusalém. Então aí dá 17 anos. Entendemos que, vamos assim, ninguém vai, já falando sobre isso, ninguém vai taxar datas aqui, porque essas datas, historicamente, elas são aproximadas. Mas vamos que Paulo se converteu no ano 34 depois de Cristo. Mais 17 anos, os 3 mais os 14, dá 51. Então, ele voltou da primeira viagem e ali acontece o Concílio de Jerusalém. Então, essa data aqui é mais ou menos isso, 51. Agora, que interessante que ele escreve aos Gálatas e aqui no capítulo 2, ele se refere do encontro que ele teve lá no concílio. Ele diz assim, e conhecendo Tiago, Cefas, João, que eram considerados como colunas, ele mesmo diz isso, né? Está lá no verso 9, 2:9, a graça que se me havia dado, deram-nos a destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Claro que isso aqui ele está falando tanto do primeiro encontro quanto do segundo encontro. Mas interessante que no 11 ele fala uma palavra assim bem dura, né? Ele diz assim, e chegando Pedro a Antioquia, resisti na cara, né? Então ele foi, porque era repreensível. E por que ele resistiu a Pedro na cara? Porque Pedro estava ali, aí chegou Paulo, chegou Barnabé, e também estava ali Tiago, e eles comiam com os gentios, que já tinham se convertido, estavam com eles. E Paulo diz aqui que ele foi se retirando, Pedro foi se retirando de fininho, e aí, então, Paulo lhe resiste na cara. Ele diz assim, Pedro, né? Ele foi digno de repreensão, né? Que Pedro já estava ali, não que Pedro não tivesse entendido isso, porque naquela visão de Cornélio lá ficou muito claro para Pedro, referente aos gentios, mas acontece que ele não queria, digamos assim, desagradar os judeus, os da circuncisão lá, os judeus, que então estava essa encrenca que foi a problemática do Concílio de Jerusalém. Então, a carta aos Gálatas é tipo assim uma resposta ao Concílio de Jerusalém. Só que, como o pastor Antônio Carlos falou e o professor Vinícius falou, lá na Galácia já estava também, digamos assim, o mesmo vírus já estava lá. Exato. Então, Paulo ele escreve essa carta aos Gálatas, que provavelmente foi ali entre 51 e 53, porque o assunto do concílio, que foi lá por volta de 51, estava muito latente aqui na carta aos Gálatas. Então, eles escrevem, né, vocês já estão passando do evangelho, já entrou um outro evangelho, já não é aquele que quando eu fui lá na primeira viagem e passei para vocês, agora já entrou novamente aqui um outro evangelho. Então, ele repreende, nessa carta aos Gálatas, ele repreende, e aqui eu também queria fazer menção aqui da Galácia, né, que os Gálatas são o povo lá da Galácia. A Galácia, podemos dizer assim, que seria uma região, né, como o professor Vinícius já explicou em outros episódios e também já falou nesse... E ali,
Olha só, ali na Galácia, um pouquinho à esquerda, nós temos Colossos. Nós vamos falar aqui nessas cartas, a carta aos Colossenses, né? Então, Colossos era ali um pouquinho à esquerda. Nós que estamos estudando as 7 cartas, Laodiceia, tem ali Derbe, Listra, é coladinho ali um pouquinho para cima, Laodiceia e Hierápolis, né, que é 10 quilômetros de Laodiceia, onde tem aquelas águas termais e aquela montanha calcária lá por causa... É ali nessa região de Derbe, Listra, essa região da Galácia, ou seja, todas essas igrejas já estavam contaminadas com a volta da lei, né? Esse evangelho que não era o evangelho que foi ensinado por Paulo. Então ele escreve a carta aos Gálatas, já envolvendo toda aquela região ali, como uma vacina. Uma vacina, olha, não voltem a outro evangelho, não vão a outro evangelho, já aquele que foi pregado é o evangelho que o pastor Antônio Carlos falou muito bem aqui, é pela graça, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, né? Então graça e fé, isso ele fala lá na carta, né, aos Efésios, né? Então aqui está muito clara, né, a mensagem que o apóstolo Paulo queria deixar, a principal mensagem na carta aos Gálatas, né? A lei é outro evangelho, né? O evangelho é graça, aquilo que o pastor Antônio Carlos falou aqui. Mas o nosso tempo já está adiantado, eu já queria passar um pouquinho, nós vamos continuar no próximo episódio, falando da carta aos Gálatas, porque tem muita coisa aqui, mas eu vou deixar só uma palavrinha aqui. Olha só o que Paulo diz em Gálatas 4:10. Guardais dias, meses, tempos e anos, receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Lembra que eu iniciei dizendo assim, né, não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde, morreu em vão. E agora o Paulo também diz isso, olha, guardais dias, meses e anos, receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Ou seja, ele diz assim, foi lá, fez a viagem, né, ficou ali 2 anos com eles, naquela região, pregou em toda a região, passou o evangelho e agora voltou todo um passado e ele assim, será que foi em vão tudo aquilo que foi falado, todo aquele trabalho, toda a dedicação? Na carta ele então expressa isso. No próximo episódio nós vamos falar muito sobre isso. Mas temos que encerrar aqui, o nosso tempo já está esgotado. Pai Senhor, pastor Antônio Carlos. Pai do Senhor, irmãos. Pai Senhor Vinícius. Amém. Pai do Senhor, a todos que nos assistem. Pai do Senhor a todos.